Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sexta Criminal. Meu nome é Júlio Chagas e se caso você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do Anel Venenoso da Filadélfia, uma organização criminosa responsável pela morte de 140 pessoas nos anos 30. E antes de começarmos, já sabe, já vai deixando aquele like para dar uma força aqui pro canal, beleza? Então vamos pro vídeo. O Anel Venenoso da Filadélfia foi uma organização criminosa que atuou de 1931 até 1938. Eles foram responsáveis pela morte de mais de 140 pessoas, a maioria por envenenamento. Seus principais integrantes e chefes do esquema eram os primos Herman e Paul Petrillo, ambos imigrantes italianos que foram para os Estados Unidos na época da Primeira Guerra Mundial. Herman era o vendedor de massas italianas, como espaguete e macarrão. Já Paul era alfaiate e possuía sua própria loja na cidade da Filadélfia. A cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, tinha uma grande comunidade de italianos. Em 1910, esse número era mais de 75 mil e já em 1930 o número mais que dobrou, passando para 155 mil. Esse era um dos motivos dos primos Petrillos terem escolhido essa cidade, que inclusive no bairro onde eles moravam era mais falado italiano do que inglês. A Filadélfia era também uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Era um grande reduto de criminosos de todos os tipos e de várias etnias. Apesar do nome Filadélfia significar em grego cidade do amor fraterno, não havia muito amor e fraternidade por lá. A cidade, inclusive, chegou a ganhar vários apelidos que faziam menção à sua má fama. Um deles era Philadelphia, que era por conta do alto índice de crimes envolvendo homicídios que ocorriam por lá. Com a Grande Depressão de 1929, que levou milhões de pessoas ao desemprego e à miséria, Herman e Paul tiveram que buscar outras fontes de renda, já que os seus empregos não estavam mais lhe dando o que eles precisavam para sobreviver. Então, em 1930, eles iniciam suas primeiras atividades criminosas. Herman Petrillo se torna um falsificador de dinheiro e incendiário. Os incendiários eram pessoas contratadas pela máfia ou até mesmo por pessoas comuns para colocar fogo em prédios que tinham seguro. Dessa forma, essas pessoas que eram donas desses prédios ficavam com o seguro através desse incêndio criminoso. Já Paul Petrillo comandava um esquema de fraudes em seguradoras atrás da sua loja de alfaiate que funcionava como fachada. Ele também vendia algumas poções do qual muitos acreditavam serem mágicas e recorriam a elas quando eles queriam alguma coisa, uma espécie de simpatia. As pessoas daquela época, principalmente as mulheres, eram muito supersticiosas. Elas acreditavam em magia, poções mágicas, simpatia, então Paul chegava a tirar um bom dinheiro com isso. Ele chegava a vender uma dose de sua poção por $300, que se convertido no valor de dias atuais, seria mais ou menos $4.500. Ele tinha uma boa clientela, a maioria eram de mulheres que estavam infelizes com seu casamento, ao ponto de pegar todas as suas economias para comprarem uma poção. Algumas dessas mulheres estavam interessadas na poção do amor, que prometiam fazer com que os maridos voltassem a amá-las. Já outras queriam a poção conhecida como despacho, que tinha como objetivo fazer com que o marido fosse embora. Ambas as poções, para funcionarem, tinham que ser tomadas apenas pelo marido. Dessa forma, as esposas colocavam a poção nas bebidas de seus maridos sem que eles soubessem. Herman e Paul tinham um bom lucro com a venda de suas poções. Porém, eles eram homens muito gananciosos e queriam mais dinheiro. Com isso, eles tiveram a ideia de formar um esquema macabro que mais tarde ficaria conhecido como o Anel Venenoso da Filadélfia. E então, no ano seguinte, em 1931, eles dão início às atividades criminosas dessa organização. O braço financeiro da organização era um esquema que funcionava da seguinte maneira: as mulheres infelizes com seu casamento que os procuravam por causa da poção do amor ou do despacho eram aliciadas para o esquema. Haviam dois tipos de abordagem para aliciar essas mulheres. As que estavam interessadas na poção do amor, era dito a elas que a poção tinha dois efeitos: ou o marido voltaria a amá-las, ou ele morreria, deixando bem claro que se o marido morresse, elas teriam culpa e poderiam responder criminalmente por isso. Com a possibilidade do marido morrer, Herman e Paul ofereciam uma apólice de seguro para as esposas, que em caso de morte, elas receberiam uma boa quantia. Porém, havia duas condições. Uma era que a apólice deveria beneficiar um deles também, que no caso, eles ficariam com 50% ou mais do valor do seguro. E a outra condição
era que o marido delas não poderiam saber dessa apólice de seguro. Então eles pediam para que as esposas levassem os documentos dos maridos sem eles saberem, e aí eles falsificavam a assinatura deles, dando entrada numa apólice de seguro cujo assegurado não sabia nem da existência. Devido à situação econômica no país estar em colapso por conta da Grande Depressão e a maioria da população estar quase na miséria, essas mulheres aceitavam os termos. Dessa forma, Herman e Paul as tinham sob controle e sabiam que elas não iriam à polícia, pois senão também seriam presas. Com essas mulheres aliciadas e a apólice de seguros feitas, era hora de passar para a próxima fase do esquema. Herman e Paul colocavam quantidades consideráveis de arsênico nas poções, um elemento metalóide que, se usado como veneno, pode causar inúmeras reações ao corpo, desde fortes dores de cabeça até ataque cardíaco. Além de não possuir gosto ou cheiro nenhum, o arsênico age rapidamente no corpo, sendo absorvido pelo sangue em 30 minutos ou no máximo em 1 hora. Depois, ele se espalha pelo corpo, afetando todos os órgãos, até que ocorre um envenenamento geral de todas as células, causando assim a morte. Quando o marido morria, um membro da organização e a esposa recebiam um seguro. Mesmo que a esposa desconfiasse que foi usada para envenenar o próprio marido, ela não denunciava a organização para a polícia, pois ela tinha medo de ser presa ou até mesmo de ser morta. Agora, a abordagem para as mulheres que já estavam interessadas em se livrar dos seus maridos era mais direta. Como a intenção delas já era se livrar dos seus maridos, Herman e Paul faziam uma proposta a elas. Eles se ofereciam para dar fim neles, e elas ainda receberiam um bom dinheiro por isso, mas em troca teriam que fazer as apólices de seguros beneficiando um dos membros, que ficaria com mais de 50% do valor. E é claro, nenhum dos maridos tinham conhecimento dessas apólices. Havia também uma diferença nas apólices de seguros das mulheres que queriam se livrar dos seus maridos. Era uma cláusula que dizia que morte violenta pagaria um valor maior. Dessa forma, Herman e Paul encomendavam a morte dos maridos dessas mulheres, e tudo com total conhecimento e aval delas. Essas apólices na época chegavam a pagar até 10 mil dólares, que convertidos para valores atuais seriam mais de 150 mil dólares. Herman e Paul ficavam com a maior parte, cerca de 60 a 70% desse valor. O restante ficava com a esposa. Esse esquema estava rendendo muito dinheiro para os primos Petrilos. Eles então decidem que é hora de expandir os seus negócios. Em 1932, Herman e Paul recrutam Maurice Bober, um russo judeu conhecido como O Rabino, que afirmava ser mestre das artes negras e teve um papel fundamental na organização das armadilhas que envolviam o misticismo. No mesmo ano, eles também recrutam Karina Favato, que era conhecida como a Bruxa da Filadélfia. Ela era responsável por ministrar poções e aliciar mais mulheres para o esquema. No ano seguinte, em 1933, Herman e Paul já comandavam uma vasta rede de criminosos, espalhados por 3 estados vizinhos, sendo eles Nova York, Nova Jersey e Delaware. Conforme a crise no país aumentava devido à depressão, mais pessoas se juntavam à organização dos Petrilos. Apenas os membros do alto escalão sabiam como funcionava o esquema, pois assim evitava concorrentes e até mesmo investigação da polícia caso um membro qualquer fosse preso. Dentro da organização, havia um grupo responsável somente por coletar informações sobre as vítimas. Eles seguiam essas pessoas e faziam um relatório detalhado da sua rotina. Em seguida, esse relatório era repassado para os chefes, que com as informações davam a ordem para outro grupo cometer o assassinato. Herman e Paul usavam códigos para dar ordens aos seus capangas. Quando eles queriam que alguém fosse morto, eles falavam para eles que era para mandar essa pessoa para a Califórnia. Segundo a polícia, foi assim que eles ordenaram a morte de 2 homens, sendo eles Ralph Caruso e Joseph Arena, ambos espancados e posteriormente afogados quando foram pescar. E o mesmo com outro homem chamado John Woloshin, que foi brutalmente espancado e atropelado várias vezes com um carro. O FBI já estava de olho nos Petrilos, mais especificamente em Herman, que estava sendo investigado por falsificação e contrabando. Eles não tinham ideia de que os Petrilos estavam por trás de algo muito maior. Em junho de 1938, um homem chamado George Meyer havia acabado de sair da prisão. Ele precisava recomeçar sua vida e precisava de dinheiro para isso. Ele foi até Herman Petrilo e pediu 25 dólares emprestado para que pudesse abrir o seu próprio negócio. Herman então fez uma proposta para George dizendo que lhe daria 600 dólares se ele matasse um homem chamado Ferdinand Alphonse.
e tinha que ser batendo em sua cabeça com uma barra de ferro e depois o jogando pelas escadas de um prédio. Como já deu para perceber, Ferdinand tinha uma daquelas apólices que pagavam mais por uma morte violenta. E é claro que ele não sabia disso, mas a sua esposa sim. George recusa a proposta de Herman. Ele dá a desculpa que havia acabado de sair da prisão e os policiais estavam de olho nele. Em seguida, ele foi até a polícia da Filadélfia, onde fizeram vista grossa e não quiseram acreditar nele. Certamente, eles recebiam dinheiro da organização, já que a corrupção policial naquela época e naquela cidade era bem grande. Ele então decide ir até o FBI. Como os federais já estavam investigando Herman, eles acreditam em George e montam um plano para conseguir capturar os Petrilos. O plano era George voltar até Herman junto com um agente disfarçado Stanley Phillips. Eles diriam que estavam interessados no trabalho para assassinar Ferdinand. Assim, eles teriam tempo suficiente para colher provas e depois prendê-los. Em 1º de agosto de 1938, George se encontrou com Herman em um restaurante. Ele levou o agente disfarçado, que se apresentou como Johnny, dizendo que havia acabado de sair da prisão, onde cumpriu pena por assassinato. Herman estava meio desconfortável por conversar em público. Eles então saem do restaurante e vão até o carro dele. Lá, eles começam a falar sobre os planos para matar Ferdinand. O agente disfarçado precisava de mais provas que pudessem levar os Petrilos para a cadeia. Ele então sugere que Herman dê dinheiro para eles comprassem um carro e com esse carro levassem Ferdinand para bem longe, em um local afastado, onde o atropelariam e deixariam seu corpo na estrada. A intenção dele era fazer com que Herman desse dinheiro falso para ele. Assim, ele teria em suas mãos mais provas para conseguir prendê-lo. Herman gostou do plano, porém ele sugeriu que eles roubassem um carro ao invés de comprar um. Isso acabou atrasando um pouco os planos. George, Stanley e Herman ficaram se comunicando por 2 semanas, até que em 22 de agosto de 1938 eles se reúnem novamente. Herman ainda não queria dar dinheiro para eles comprar o carro. Stanley então usou outra abordagem. Perguntou para ele se ele conhecia alguém que vendia notas falsas, pois ele tinha interesse de comprar algumas. Herman não desconfia, e então ele diz que possui algumas. Ele tira uma nota de $5 da carteira e mostra a Stanley. Stanley fica impressionado com a qualidade da nota. Em seguida, ele diz que quer comprar $200 em notas falsas. Herman reluta um pouco, porém, em seguida, ele diz que pode conseguir, só que ele precisaria de 2 semanas de prazo para que pudesse fazê-las e depois entregar. Se passa 2 semanas e Herman não dá sinal de vida. Stanley fica preocupado, achando que provavelmente Herman tinha descoberto o plano deles para prendê-lo. Ele então entra em contato com George e pede para que ele vá atrás de Herman. George então vai em todos os lugares que Herman costumava frequentar, porém ninguém sabia dele e disseram que não o viam fazia dias. George ficou muito preocupado. Ele então vai até a casa de Ferdinand, o homem que Herman queria morto, para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa. Chegando lá, ele bateu na porta e foi atendido por Stella Afonso, a esposa de Ferdinand. Ele se identifica como sendo da construção civil e que gostaria de falar com o homem da casa. Stella, de imediato, disse que não seria possível, pois o seu marido estava muito doente e ele não conseguia levantar da cama. George fica mais preocupado ainda. Ele diz para a mulher que tudo bem e espera que o marido dela melhore. Em seguida, ele vai correndo até o agente Stanley e conta para ele tudo o que sabe. Stanley imediatamente monta uma pequena equipe com outros agentes. Eles vão até a casa de Ferdinand e se identificam como sendo do seguro de vida e pedem para ver o homem. Ao entrar no quarto, eles ficam espantados. Ferdinand estava com a pupila dilatada e não conseguia se mexer e nem falar. Os agentes então ligam para a polícia da Filadélfia e em seguida levam Ferdinand para o hospital. Nesse mesmo tempo, Herman entra em contato com George e diz que estava com as notas que eles haviam encomendado. Eles marcam de se encontrarem em um ponto de ônibus. Lá, Herman entrega para Stanley e George um envelope que continha 40 notas de $5 falsa. Fingindo que não sabia de nada, Stanley diz para Herman que ainda estava interessado no trabalho para se livrar de Ferdinand. Herman olha para ele com um sorriso e diz que não será mais necessário, pois Ferdinand foi para o hospital e só sairá de lá para o seu enterro. Vários outros agentes estavam ao redor os observando, só esperando um sinal de Stanley para que pudessem prender Herman. Stanley dá o sinal e os agentes interceptam Herman. Eles o prendem junto com Stanley e George para que o disfarce fosse mantido. Na delegacia, o promotor responsável pelo caso, Vincent McDevitt, estava cético sobre Herman entregar os outros membros do grupo, já que o próprio FBI ficou na cola dele por anos
e só o conseguiu prender por falsificação de dinheiro. Eles desconheciam as outras atividades criminosas do qual Herman participava. O promotor McDevitt entrou com uma acusação de falsificação de dinheiro e tentativa de assassinato contra Herman, que não quis cooperar muito e acabou ficando sob custódia. McDevitt também pediu ao hospital para que eles realizassem exames em Ferdinand, pois ele desconfiava que ele havia sido envenenado. Em 27 de outubro de 1938, Ferdinand morre. Os resultados dos exames concluíram que o seu corpo tinha grande quantidade de arsênico, o que confirmou as suspeitas de que ele havia sido envenenado. Herman então passou a responder por uma nova acusação, dessa vez de homicídio. O promotor McDevitt leva Herman para o interrogatório, que decide cooperar. Herman fala tudo sobre a organização, como seu esquema funcionava, e ele dá os nomes de todos os integrantes, incluindo os chefes e o seu primo Paul. Ele também fez uma lista com o nome de todas as vítimas, incluindo o nome das esposas que ajudaram a assassinar seus maridos de forma direta ou indireta. Contou também que eles criaram uma espécie de agência matrimonial, onde eles encontravam novos maridos para as viúvas, e em seguida eles repetiam o processo de fazer uma apólice de seguro no nome deles sem que eles soubessem e os matavam para ficar com o dinheiro. Os agentes ficaram espantados com o depoimento de Herman. Eles não faziam ideia que ele era um peixe muito maior do que eles pensavam. Com todas essas novas informações, o FBI montou uma grande equipe e foi atrás de todos os membros da organização em 4 estados, sendo eles na Pensilvânia, em Nova York, Nova Jersey e Delaware. No total, foram presas 16 pessoas ligadas diretamente à organização e dezenas de viúvas que estavam na lista que Herman fez. O FBI também mandou exumar mais de 70 corpos para que fossem feitos exames que pudessem comprovar a morte por envenenamento, o que posteriormente se comprovou. No desenrolar das investigações, foi descoberto que a organização fez mais de 100 mil dólares só com esse esquema, tirando as outras atividades criminosas que eles exerciam. Esse número convertido para valores atuais corresponde a mais de 1.500.000 dólares. Em 21 de março de 1939, todos os membros da organização são julgados e declarados culpados. As viúvas também foram julgadas. As que não tiveram a intenção de matar seus maridos responderam o crime em liberdade. As que tiveram a intenção de matar pegaram uma pena de 14 anos. Os 4 chefes da organização tiveram condenações diferentes. Herman e Paul Petrillo foram condenados à pena de morte. Maurice Bower e Karina Favato pegaram prisão perpétua por terem feito um acordo com a promotoria, se livrando assim da pena de morte. Os demais membros da organização, sendo eles César Valente, Dora Sherman, Gaetano Citinotti, Grace Giovanetti e Samuel Sortino, foram condenados a 25 anos de prisão. Outros 7 membros, do qual eu não encontrei fotos e nem nomes, tiveram a mesma pena de 25 anos. Em 31 de março de 1941, Paul Petrillo foi executado na cadeira elétrica. Em 20 de outubro do mesmo ano, Herman Petrillo teve o mesmo destino. O Anel Venenoso da Filadélfia atuou por 7 anos, exercendo os mais diversos tipos de atividades criminosas e sendo responsável pela morte de mais de 140 pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se porventura vocês já conheciam a organização do Anel Venenoso da Filadélfia, comenta aqui embaixo. Eu vou estar deixando meu Instagram e meu Facebook aqui, caso vocês queiram me seguir por lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.